Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Você se tornou vivo? Quando tiver alcançado a vivência da humanidade normal e tiver sido tornado perfeito, embora seja incapaz de proferir profecia ou de quaisquer mistérios, você estará vivendo e revelando a imagem de um humano. Deus criou o homem, após o que o homem foi corrompido por Satanás. E essa corrupção transformou as pessoas em corpos mortos. E assim, depois de ter mudado, você será diferente desses corpos mortos. São as palavras de Deus que dão vida ao espírito das pessoas e as fazem renascer. E quando o espírito das pessoas renascer, elas se tornarão vivas. A menção de morto se refere aos cadáveres que não têm espírito, às pessoas cujo espírito morreu. Quando o espírito das pessoas ganha vida, elas se tornam vivas. Os santos que foram mencionados antes se referem a pessoas que se tornaram vivas, aquelas que estavam sob a influência de Satanás, mas que derrotaram Satanás. As pessoas escolhidas da China suportaram a trapaça e a perseguição cruel e desumana do grande dragão vermelho, o que as deixou mentalmente devastadas e sem a menor coragem de viver. Assim, o despertar do espírito delas deve começar com sua substância. Pouco a pouco, em sua substância, o espírito delas deve ser despertado. Quando um dia elas se tornarem vivas, não haverá mais obstruções e tudo vai prosseguir sem dificuldades. No momento, isso continua inalcançável. A maior parte da vida das pessoas contém muito da atmosfera de morte. Elas estão envoltas em uma aura de morte e lhes falta muito. As palavras de algumas pessoas carregam a morte. Suas ações carregam a morte e quase tudo que elas vivem é morte. Se hoje as pessoas derem testemunho de Deus em público, então essa obra vai fracassar, porque elas ainda precisam se tornar plenamente vivas, e há mortos demais entre vocês. Hoje, algumas pessoas perguntam por que Deus não mostra alguns sinais e maravilhas para que Ele possa espalhar com rapidez sua obra entre as nações gentias. Os mortos não podem dar testemunho de Deus. Os vivos podem, mas a maioria das pessoas hoje está morta. Muitas delas vivem na jaula da morte, vivem sob a influência de Satanás e são incapazes de ganhar a vitória. E assim, como poderiam dar testemunho de Deus? Como poderiam espalhar a obra do Evangelho? Aquelas que vivem sob a influência da escuridão são as pessoas que vivem no meio da morte. São aquelas que estão possuídas por Satanás. Sem seres salvas por Deus e julgadas e castigadas por Deus, as pessoas são incapazes de escapar da influência da morte. Não podem se tornar vivas. Esses mortos não podem dar testemunho de Deus, nem podem ser usados por Deus, muito menos entrar no reino. Deus quer o testemunho dos vivos, não dos mortos. E Ele pede que os vivos trabalhem para Ele, não os mortos. Os mortos são aqueles que se opõem a Deus e se rebelam contra Ele. São aqueles entorpecidos em espírito e não compreendem as palavras de Deus. São aqueles que não colocam a verdade em prática e não têm a menor lealdade para com Deus. São aqueles que vivem sob o império de Satanás e são explorados por Satanás. Os mortos se rebelam ao se colocar em oposição à verdade, ao se rebelar contra Deus e ao serem baixos, desprezíveis, maliciosos, embrutecidos, enganadores e insidiosos.
Embora comam e bebam as palavras de Deus, tais pessoas são incapazes de viver as palavras de Deus. Elas vivem, mas são mortas-vivas. São cadáveres que respiram. Os mortos são totalmente incapazes de satisfazer a Deus. Menos ainda, podem obedecer-lhe completamente. Só conseguem enganá-lo, blasfemar contra ele e traí-lo. E tudo que eles vivem revela a natureza de Satanás. Se as pessoas desejam se tornar seres vivos, dar testemunho de Deus e serem aprovadas por Deus, devem aceitar a salvação de Deus. Devem se submeter de bom grado a seu julgamento e castigo, aceitar de bom grado a poda e o tratamento de Deus. Só então elas serão capazes de colocar em prática todas as verdades exigidas por Deus. Só então vão ganhar a salvação de Deus e se tornar seres vivos de verdade. Os vivos são salvos por Deus, foram julgados e castigados por Deus, estão dispostos a se devotar e ficam felizes de oferecer sua vida a Deus e, de bom grado, dedicariam sua vida inteira a Deus. Apenas quando os vivos dão testemunho de Deus é que Satanás pode ser envergonhado. Apenas os vivos podem espalhar a obra do Evangelho de Deus. Apenas os vivos são segundo o coração de Deus, e apenas os vivos são pessoas reais. Originalmente, o homem criado por Deus estava vivo, mas por causa da corrupção de Satanás, o homem vive dentre a morte, vive sob a influência de Satanás, e assim essas pessoas se tornaram os mortos que estão sem espírito, se tornaram inimigos que se opõem a Deus, se tornaram as ferramentas de Satanás, se tornaram os prisioneiros de Satanás. Todas as pessoas vivas criadas por Deus se tornaram mortas, e assim Deus perdeu seu testemunho, perdeu a humanidade que Ele criou, e é a única coisa que tem o sopro dele. Se Deus for tomar de volta seu testemunho e tomar de volta aqueles que foram criados por sua própria mão, mas que foram levados cativos por Satanás, então Ele deve ressuscitá-los para que se tornem seres vivos. Ele deve recuperá-los para que vivam em sua luz. Os mortos são aqueles que não têm espírito, aqueles que estão entorpecidos ao extremo e que se opõem a Deus. Além disso, são aqueles que não conhecem Deus. Essas pessoas não têm a menor intenção de obedecer a Deus. Elas só se rebelam contra Ele, se opõem a Ele e não têm a menor lealdade. Os vivos são aqueles cujo espírito renasceu, que sabem obedecer a Deus e que são leais a Deus. Eles estão apossados da verdade e de testemunho, e apenas essas pessoas estão agradando a Deus em sua casa. Deus salva aqueles que podem se tornar vivos, que conseguem enxergar a salvação de Deus, que podem ser leais a Deus e que estão dispostos a buscar Deus. Ele salva aqueles que acreditam na encarnação de Deus e acreditam em sua aparição. Algumas pessoas podem se tornar vivas e algumas não. Depende da natureza delas poder ser salva ou não. Muitas pessoas têm ouvido as muitas palavras de Deus, embora não compreendam a vontade de Deus. Elas têm ouvido as muitas palavras de Deus, mas ainda são incapazes de colocá-las em prática. São incapazes de viver qualquer verdade e também interferem na obra de Deus de modo deliberado. São incapazes de fazer qualquer trabalho por Deus. Não podem dedicar nada a Ele e também gastam o dinheiro da igreja em segredo, além de comerem na casa de Deus de graça. Essas pessoas estão mortas e não serão salvas. Deus salva aqueles que estão em meio à sua obra. Mas há uma parte deles que não pode receber sua salvação. Apenas um pequeno número pode receber sua salvação, porque a maioria das pessoas está morta demais. Estão tão mortas que não podem ser salvas. Foram totalmente exploradas por Satanás e, por natureza,
são maliciosas demais. Nem esse pequeno número de pessoas foi totalmente capaz de obedecer a Deus. Elas não foram as que tinham sido absolutamente fiéis a Deus desde o começo, ou que tinham o amor máximo por Deus desde o começo. Em vez disso, tornaram-se obedientes a Deus por causa de sua obra de conquista. Elas veem Deus por causa de seu amor supremo. Há mudanças em seu caráter por causa do caráter justo de Deus, e elas passam a conhecer Deus por causa de sua obra, que é ao mesmo tempo real e normal. Sem essa obra de Deus, por mais que essas pessoas sejam boas, elas ainda seriam de Satanás, ainda seriam da morte, ainda estariam mortas. O fato de que hoje essas pessoas podem receber a salvação de Deus deve-se puramente à sua disposição de cooperar com Deus. Por causa da lealdade a Deus, os vivos devem ser ganhos por Deus e viver dentre suas promessas. E por causa de sua oposição a Deus, os mortos devem ser detestados e rejeitados por Deus e viver dentre sua punição e suas maldições. Tal é o caráter justo de Deus, que é imutável por qualquer homem. Por causa da própria busca, as pessoas recebem a aprovação de Deus e vivem na luz. Por causa de seus esquemas astutos, as pessoas são amaldiçoadas por Deus e descem em meio ao castigo. Por causa de seus atos maldosos, as pessoas são castigadas por Deus. E por causa de seu anseio e lealdade, as pessoas recebem as bênçãos de Deus. Deus é justo. Ele abençoa os vivos e amaldiçoa os mortos, de modo que eles estão sempre dentre a morte e nunca vão viver na luz de Deus. Deus vai levar os vivos a seu reino. Vai levar os vivos para suas bênçãos, para ficarem com Ele para sempre. Os mortos Ele vai atirar na morte eterna. Eles são o objeto de sua destruição e sempre vão pertencer a Satanás. Deus não trata ninguém de maneira injusta. Todos aqueles que verdadeiramente buscam Deus, certamente vão permanecer na casa de Deus. E todos aqueles que são desobedientes a Deus e incompatíveis com Ele, certamente vão viver dentre sua punição. Talvez você esteja inseguro em relação à obra de Deus na carne, mas um dia a carne de Deus não vai providenciar diretamente o fim do homem. Em vez disso, o Espírito dele vai providenciar o destino do homem. E naquela hora, as pessoas vão saber que a carne de Deus e seu Espírito são um, que sua carne não pode cometer erro e que seu Espírito é ainda mais incapaz de erro. No fim, ele certamente vai levar aqueles que se tornaram vivos para seu reino. Nem um a mais, nem um a menos. E aqueles mortos que não se tornaram vivos serão lançados à caverna de Satanás.